Então, quais são os objetivos hoje da nossa aula? A gente vai procurar entender algumas características de Moisés, né, que fizeram dele um líder tão marcante na história de Israel. Compreender que Deus escolhe e capacita os líderes que Ele deseja usar. Identificar outros líderes proeminentes no meio do povo de Deus. Entender quais são os aspectos, né, no exercício da liderança. Quais aspectos são considerados no exercício da liderança. E qual a relevância daqueles que nos lideram e como nós devemos agir em relação às suas vidas. Hoje o pastor na abertura praticamente fez aí 70% do trabalho, né? Explicando ali tudo aquilo que gira em torno dessa lição. Então nos ajudou bastante a compreender, principalmente o último ponto, né, a relevância daqueles que nos lideram. Porém, eu gostaria de iniciar, irmãos, contextualizando, principalmente esse período que a gente vive, ou viveu, né? Principalmente com a política no nosso país. Nós temos vivido, acredito que isso é percepção da maioria, uma crise de liderança, uma crise em todas as instituições. Nós somos sempre, temos o pé sempre atrás, né? Com pessoas que estão à frente de situações. Puxa, será que ele está fazendo isso de coração? Será que ele tem boas intenções? Será que... Porque são pessoas que estão em evidência, né? E de fato, nós temos visto ao longo da história que muitas pessoas, como o pastor comentou, né, iniciam bem e concluem mal, né? Então, nós temos uma certa dificuldade em sermos obedientes ou até termos um comportamento de credibilidade ou crível em relação à liderança. Mas eu quero dizer para vocês que nem tudo está perdido, né? Nem tudo está perdido. Nós aprendemos que a nossa maior liderança vem do nosso Senhor Jesus e que a liderança em si, ela de fato é importante, ela é necessária. Então o problema está em como nós desenvolvemos isso e em como nós escolhemos as nossas lideranças. Eu queria iniciar aqui fazendo um desafio, ver se vocês conhecem essas pessoas, né? Vocês conhecem algumas, né, dessas pessoas, desses líderes? Líderes mundiais aí? Quem arrisca aí gritar? Eu conheço aquele, falar o nome. Olha lá, o Hitler, Mandela, quem mais? Ali é o Kennedy, né? Quem lá? Tem lá o Che Guevara, Mahatma Gandhi. Quem mais? E esse aqui, esse bigodudo aqui, ó, parece o seu Fernando aqui. Ninguém sabe? Stalin, exato. Líder russo aí. E aquele último lá do canto, lá, o último de baixo. Napoleão, o pessoal tá bem, viu? Tem o Sun Tzu ali também, né? Aquele de boininha, não me recordo quem é. Alguém lembra? Não, são alguns líderes, né? Que nós, né, identificamos aí. Não foi escolhido em relação às suas práticas ou para algum juízo de valor, né, em relação às suas vidas. Mas são pessoas que tiveram influência, né? Tiveram impacto na vida. E muitas coisas, provavelmente, que hoje foram desenvolvidas, tiveram, de alguma forma, participação direta ou indireta dessas pessoas, né? Nós temos aí de tudo. Líderes que foram proeminentes em guerras, né? Pessoas que, enfim, lutavam por ideais, por princípios que ora eles construíram, ora eles acreditavam, né? Então eu quis trazer isso para vocês, irmãos, para vocês saberem, e na verdade saberem não, né? Se recordarem da importância e do impacto que as lideranças têm sobre nossas vidas, sejam eles positivos ou negativos.
agora que eu quero ver. Todos aqueles ali, todos aqueles nomes, nós não conseguimos, assim, de alguma forma, identificar diretamente com a Bíblia ou com pessoas que serviam a Deus. Então, mas de alguma forma tinham tamanha visibilidade que assim que nós olhamos para eles, nós conseguimos identificá-los. Agora eu selecionei alguns aqui, irmãos na graça, e eu queria saber se os irmãos conseguem saber o nome deles e identificá-los. Alguém conhece esse senhorzinho aí? Não? Vocês verem. Esse homem, ele é o Francis Schaeffer. Esse rapaz, né, esse senhor, ele teve grande impacto no século XX, na defesa da fé cristã. Ele tem um trabalho muito interessante que ele desenvolveu na Suíça. Ele é um americano, né? Mas que ele desenvolveu lá na Suíça, um trabalho muito interessante, chamava L'Abri, né? Ele desenvolveu um instituto lá, muito bacana, onde ele conversava com universitários, e pessoas do mundo inteiro que queriam ir lá visitar ele, mas em sua maioria não eram cristãos. Então ele falava sobre artes, sobre ciência, sobre tudo isso lá nesse instituto dele. Porque a ideia, na verdade, continua sendo essa, não é dele, mas nós sabemos que essa divisão de secular e sagrado, ela é um problema na igreja, onde tudo que é de Deus é identificado dentro das paredes da igreja e tudo que é fora é identificado com qualquer outra coisa menos com Deus. E esse homem ele teve um papel importante na análise do seu período. Inclusive ele tem um livro interessante, eu até indico para vocês, se chama Como Viveremos? Uma pergunta, né? Como viveremos? E ele faz uma análise histórica pegando do Império Romano até a década de 70 ali, começo dos anos 80, que foi onde ele faleceu, né? E ele faz toda uma análise histórica da perdição do homem, né? Por todos esses períodos. E é muito legal, ele foi um homem muito importante. Francis Schaeffer. Continuando, agora acho que esse aqui todo mundo sabe, né? E esse aí? Alguém lembra? Não? Quem? Calvino, João Calvino. João Calvino. Né? Então, vê que Mandela, Che Guevara, né? O impacto é rápido, né? Por quê? Muita informação, escola, jornais e tudo mais, né? E até a gente discute muito sobre isso, porque parece que aquilo que aqueles homens fizeram tiveram grande impacto na vida humana. E tiveram de fato. Mas e estes, né? Então, João Calvino. Agora vamos lá. Isso eu quero ver. Ninguém arrisca? Aqui é um nominho também um pouco complicado dele. Mas esse rapaz, ele teve um impacto muito grande, talvez até após a sua morte, porque ele viveu no período da Alemanha nazista. Ele é um alemão. Olha só, irmãos, no período ali, lógico que não é aula sobre história nem o nazismo, mas naquele período, a Alemanha nazista, os cristãos tinham se associado muito aos ideais nazistas na Alemanha. A igreja tinha comprado a ideia. E, em sua maioria, tinham abraçado a retórica de Hitler, né? Mas esse rapaz aí, ele se opôs a tudo isso. E ele acabou sendo fuzilado, né? Pelo Partido Nacional Socialista, né? Ele chama Dietrich Bonhoeffer. É um nome um pouco complicado, né? Mas ele tem um trabalho, a sua breve vida, morreu com 39 anos, se não me falha a memória, fuzilado, mas foi um homem muito ativo nesse período, chamando a igreja a viverem de fato, principalmente sob a perspectiva do discipulado, né? O verdadeiro discipulado.
Aí mais um nominho aí, viu, para vocês. E esse aí? Eu vou acreditar que é porque está meio longe e não está dando para vocês verem. Exato, exato. É isso mesmo. É o Simonton. É o Simonton, né? Sempre quando, algum tempo atrás, nós comemoramos, né, o aniversário da Igreja Presbiteriana, e nós falamos um pouco sobre a história dele, né? Que ele quem trouxe o presbiterianismo para o Brasil, né? Teve uma vida também curta, né? Sua esposa também, mas olha a relevância. Após tanto tempo, né? O presbiterianismo se desenvolveu no Brasil, tendo sido iniciado com esse jovem. Agora esse, acho que todos nós sabemos, né? Quis colocar porque, pô, só gringo, né? Não, aqui o Brasil, não tem ninguém. E assim, eu acho que esse rapaz, né, esse senhor, eu acredito que ele tem uma grande relevância no nosso meio, principalmente porque ele prega a palavra de fato, né? O senhor tem tido um impacto muito grande numa tentativa de trazer, né, aclarar a nossa visão sobre a palavra de Deus. Então, é uma pessoa de grande relevância aí no nosso meio. E esse aí? Eita, mais um, né? Esse senhorzinho aí. Alguém lembra? Alguém arrisca? Quer arriscar, Maria Elisa? Não. Esse senhor aí foi um grande estadista. Vamos falar aí, foi o primeiro-ministro da Holanda, né? Na década ali, no fim do século XIX, para o início do XX. E esse foi um homem que conseguiu, de fato, aplicar o cristianismo, capilarizar o cristianismo dentro da esfera pública na Holanda. Esse senhor chama-se Abraham Kuyper, né? Então, ele tem um livro muito legal que eu indico para vocês, chama Calvinismo, né? É um livro onde ele vai trabalhar toda a visão calvinista dentro da esfera pública, falando comparando, né, ou tentando redimir essas áreas públicas em relação ao pensamento calvinista, que obviamente nós compreendemos que na verdade é somente a palavra, né, traduzida ali dentro do sistema, né? Então, as artes, as ciências, todas vistas do ponto de vista calvinista. Então, ele tem esse livro muito interessante, Calvinismo. E ele fez um papel muito, muito bonito, né, dentro ali da Holanda, nesse período que ele foi primeiro-ministro. Mas também fundou universidades. Ele tem um papel muito grande. Eu indico vocês conhecerem a obra dele. Foi um homem muito influente aí também, no fim do século XIX para o século XX. Abraham Kuyper. O pastor às vezes já citou uma frase dele aqui, desse mesmo livro. Talvez vocês se lembrem, que diz assim: não há um único centímetro quadrado, né, onde Cristo não reclame, né? Não é meu. Onde Cristo não grite, é meu, né? Então essa frase é dele, está nesse livro, né? E esse aí? É atual também, né? É um americano. Esse é um pastor batista. E assim, eu gosto muito de ouvir, principalmente pela forma com que ele prega, que é uma forma muito apaixonada de apresentar o Evangelho. É muito enfático, né? E eu me identifico bastante com a forma dele expressar a palavra de Deus. Esse senhorzinho chama John Piper. John Piper. Só coloca lá no YouTube, lá, né? Então, assim... E agora, acho que esses daqui também... Não? Agora sim, agora é o Lutero. E aí dispensa, né, comentários, porque
Enfim, todos eles, né, são homens de grande impacto e relevância, né, na história. Está misturado aí, tem pessoas do século XVI, né, tem pessoas do século XIX, XX, XXI. Então, só para trazer um pouquinho aí também dos rostos, né, e, e poder mostrar para os irmãos um pouco da influência que esses homens tiveram. Agora entrando um pouquinho mais, né, naquilo que a nossa aula propõe, sobre a liderança que é eficaz, especificamente sobre Moisés, né? E logo de cara, no título da revista, nós temos esse nome, eficaz. E nós ficamos, puxa vida, o que significa ter ou realizar uma liderança, né, eficaz? E aqui logo de cara eu quis colocar aqui para a gente essas duas palavrinhas que muitas vezes são confundidas, né? São sinônimos, muitas pessoas pensam que são sinônimos. Elas na verdade são complementares, né? A eficiência e a eficácia. Então, tem uma diferença sutil, porque, de novo, elas são complementares. Nós vemos que a eficiência ela tem uma ênfase nos meios, né? Na realização de tarefas, na resolução de problemas, ou no treinamento de pessoas, ou daqueles que nos auxiliam nas atividades. Já a eficácia tem a ênfase nos resultados, na consecução dos objetivos, no acerto na solução da proposta, operações realizadas corretamente. Lá, a eficiência tem a ver com fazer certo, e a eficácia tem a ver com fazer a coisa certa. Então, uma liderança eficaz é aquela que atinge o objetivo. Porém, dificilmente nós atingiremos objetivos se não utilizarmos os meios corretos. Não é verdade? Então, por isso que essas palavras são complementares. Nós devemos saber que não há uma liderança, não é possível ser eficaz se não formos eficientes. Não é possível que façamos a vontade de Deus se não fizermos uso de seus meios. A oração, a palavra, não é verdade? Outra coisa interessante, que são outras palavras também que nós confundimos às vezes. Porque nós podemos ser, ou ter, né, influências, pessoas que nos lideram e que são influentes. Mas nem toda liderança é influente. Então qual que é a diferença aí sutil também entre uma coisa e outra? A influência, essa é uma definição ali do dicionário, é uma ação de um agente físico sobre alguém, alguma coisa, que provoca, que suscita modificações. E a liderança aqui em si tem a ver com uma função, uma posição, né? Ali tem uma qualificação, que é um caráter de líder, mas basicamente a ideia é que a liderança é uma função, uma atividade exercida. Agora, nós podemos sim ser líderes, termos cargos, mas não suscitarmos modificações na vida de ninguém. Ou seja, podemos liderar, mas não sermos influentes na vida das pessoas. Aí você pode se perguntar, puxa vida, mas líder, eu não sou líder, eu trabalho na empresa e sou subalterno ou empregado. Mas, na verdade, todos nós aqui temos posições de liderança. Todos aqui, eu acredito que, não sei se todos, mas todos são pais ou mães, né? Se não todos, mas de alguma forma quem é líder na sua casa, tem suas responsabilidades. Mas pode ser que não exerça influência, pode ser que não tenha impacto, pode ser que não seja relevante na vida daqueles que estão abaixo ali, né? Estão em submissão aquilo que você deveria, né, como responsabilidade ter. Nós somos maridos, nós somos esposas. Então não há nada nas nossas vidas que nos deixe só do lado de liderados ou totalmente do lado de líderes. Nós somos um e outro. Então isso é uma coisa que nós devemos sempre nos lembrar. Estou na igreja, mas não exerço nenhum cargo de liderança. Ora,
Qual que é a ideia, ou uma das ideias básicas que a reforma trouxe? Não foi a ideia do sacerdócio universal? Então todos nós devemos ser influentes. A liderança ali é apenas um cargo, uma posição, né? Um aspecto da nossa vida, mas a influência, ela é uma obrigação e uma responsabilidade de todos nós. Então isso é uma coisa importante. Eu posso ter um cargo de liderança, mas eu não posso exercer influência. Ou melhor, mesmo que eu exerça influência, eu preciso qualificar essa influência também. Ela precisa ser uma influência nos moldes da palavra de Deus. Ela precisa ser uma influência que quando as pessoas olhem para mim, elas não vejam, nossa, como o Júnior, como a Maria, né? Como a Ju, como essas pessoas são maravilhosas. Não, como essas pessoas são cristãs. Então também tem um aspecto da influência que precisa ser considerado, que é a qualificação. E a qualificação é, como nós aprendemos agora na abertura, é Jesus, o alvo é Ele. Então tudo que nós fazemos em posições de liderança, ou toda influência que nós venhamos a exercer na vida das pessoas, precisa revelar Jesus. Precisamos ser eficazes nisso. E como somos eficientes nisso? Conhecendo a palavra de Deus e vivendo por meio dela. Com as nossas vidas, pregamos a palavra de Deus e as pessoas, por meio de nossas atitudes e palavras, enxergam a Cristo. Ok. Dito tudo isto, irmãos, como introdução, nós agora vamos de fato para a nossa passagem, para tentar esmiuçar o texto base, né? A perícope, né? Esse palavrão aí, né? Que é o trecho que a gente vai estudar hoje aqui. Então, essa passagem do capítulo 31 de Deuteronômio até o capítulo 34, ela vai falar sobre o encerramento do ministério de Moisés, basicamente, né? Se a gente pudesse resumir, é isso. Então, ali do verso 31, aliás, capítulo 31, do verso 1 ao 29, o que nós temos ali? Moisés fazendo os preparativos para uma transição tranquila, né? Para que após a sua morte, tudo aquilo que foi produzido, tudo aquilo que foi estabelecido, fosse dado continuidade, né? Nós sabemos que, lemos nas lições anteriores, que houve estabelecimento de leis cerimoniais, leis sanitárias, leis civis. Nós vimos no livro de Números, né, muitas revoltas, o povo, inclusive até mesmo depois nós vamos ver mais para frente, até mesmo daqueles que estavam acompanhando Moisés, né, Arão e Miriam. Então, essas pessoas deram muito trabalho para Moisés. Foi um período difícil, foi um período onde Deus estabeleceu aquilo que era necessário para o convívio junto com o povo, para que o povo compreendesse o que lhes era exigido para terem a presença do Senhor, o pacto, né, que Deus fez e tudo aquilo que girava em torno disso. E agora, né, depois de tudo aquilo que aconteceu com Moisés, que infelizmente ele, irritado com o povo, né, bate na rocha e para poder matar a sede do povo, nós sabemos a consequência disso, não entrou na terra prometida, né? Então ele fala, puxa, mas ele não tinha nenhum pesar em relação a isso. A preocupação dele era com os preparativos obrigado, viu, Mani? Era com os preparativos em relação à sua morte. E aí a gente tem uma característica muito interessante. Aqueles que lideram, eles devem possuir um desapego em relação ao seu cargo e suscitar pessoas que deem continuidade ao trabalho que está sendo executado. Então, a primeira coisa que nós já aprendemos aí com Moisés, ele já elegeu ali, aliás, Deus já levantou Josué, né? Nós vemos lá a primeira citação no livro de Números, que Josué já se prontifica, né? já demonstra uma diferença em relação aos demais, sua coragem e tudo mais. Então, aí, nesse capítulo 31, do verso 1 ao verso 29, nós vemos que Moisés
tem a intenção de preparar Josué para que, após a sua morte, ele garantisse tudo aquilo que havia sido dado por Deus, né? Para que o povo seguisse. Falou: Josué, você precisa então agora aplicar tudo isso na vida do povo. Então esse capítulo inteiro, ele tem essa ênfase, até o verso 29. Do verso 31 ali, do capítulo 30 até o verso 32, aliás, capítulo 32, verso 47, nós temos o cântico de Moisés. E o que isso significa? Aqui nós temos uma profecia muito interessante. Eu vou até pedir para vocês abrirem lá, irmãos, para a gente poder acompanhar, porque senão fica parecendo um pouco vago, né? Então vamos dar uma olhada lá em Deuteronômio, capítulo 31, 14, para a gente poder compreender esse cântico de Moisés. Então, Deuteronômio, verso 31, 14, inicia assim: Disse o Senhor a Moisés: Eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Então aquilo, Moisés, né, vai fazer essa preparação de Josué para poder dar seguimento na liderança do povo. Então, no verso 15, do capítulo 31, o Senhor aparece ali para eles numa coluna de fogo, que se deteve na frente ali, né, da tenda. Aí no verso 16, disse o Senhor a Moisés: Eis que está para dormir com os teus pais, e este povo se levantará, olha só, e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra para cujo meio vai, e me deixará e anulará a aliança que fiz com ele. Então o Senhor, além de Moisés não entrar na terra prometida e ter incumbência de fazer toda essa transição, né, passar o bastão para Josué, Deus já antes dele morrer já falou: olha, fique sabendo que o povo vai cometer isso daqui, ó. Eles vão entrar na terra prometida, mas tudo aquilo que você explicou para eles, a lei que eu dei, que lá nos capítulos iniciais de Deuteronômio, Moisés continua repetindo para eles, eles vão esquecer tudo isso daí, eles vão se misturar aos povos daquela região, os moabitas, amalequitas, eles vão se prostituir com os deuses deles. Mas eu estou dizendo tudo isso para você, Moisés, para que você diga ao povo e para que eles saibam que eles vão cometer isso, eles vão fazer. A ideia era que Deus revelasse àquele povo que a natureza deles era sempre inclinada àquilo que desagradava a Deus. E automaticamente gerava morte. A desobediência do povo gerava automaticamente, não simplesmente uma ideia porque hoje a desobediência tem um caráter, né, no senso comum, muitas vezes de liberdade, não é verdade? Muitas vezes fala assim: olha, meu pai está pensando o quê, cara? Eu já tenho 21, 22 anos, eu mando no meu próprio nariz, eu sei me virar. Então dá uma ideia, a desobediência dá uma ideia de que eu faço o que eu quero, né? Só que geralmente não, inevitavelmente dá ruim. Então o que acontece? Deus já está falando aqui: olha, vocês vão cometer isso, vocês vão fazer isso. Mas eu quero, Moisés, que você, quando concluir, eu quero que vocês, quando você concluir a transição, aliás, antes de você concluir a transição, eu quero que você deixe claro para o povo que eles irão cometer desobediência, eles vão ter comportamentos idólatras e eles vão se afastar de mim. E aí entra o cântico de Moisés, né? Moisés, depois de ter feito a leitura da lei, depois de ter explicado tudo isso ao povo, Moisés entra no capítulo 32.
E agora é o grande discurso de Moisés em relação àquilo que Deus havia dito para ele e para Josué. No fim do capítulo 31, no verso 30, nós lemos: então Moisés pronunciou integralmente as palavras desse cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. E aí ele inicia o 32 dizendo: inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Ele inicia engrandecendo, glorificando a Deus. No meio do discurso, no capítulo 17, ele vai começar iniciando ali. Sacrifícios ofereceram aos demônios e não a Deus. Olha aqui, já explicando aquilo que o Senhor estava dizendo para ele, a profecia, né? Antes que ocorresse, que o povo sacrificaria a demônios e não a Deus, e a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Olha lá, olvidaste a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te deu o ser. E aí ele continua, falando que o povo cometeria tudo aquilo que Deus havia dito para ele. E aqui, irmãos, além daquele primeiro detalhe que nós consideramos, que foi a importância do líder deixar, fazer a transição adequada e deixar discípulos, né, para que deem continuidade ao trabalho, né? Nós temos aqui no capítulo 32, primeiro, o líder dizendo ao povo quem Deus era, a quem ele servia, e engrandecendo a Deus. Segundo, Moisés não pega aquela informação que vinha do Senhor, faz ali um trabalho digamos assim, de amenizar aquelas palavras e tentar, né, massagear os ouvidos do seu público. Não, ele fala claramente o que Deus falou para ele, ele vai replicar claramente. Então nós, em nosso papel de liderança, nós não podemos ter meias palavras. Nós podemos até temperar nossas palavras, como a própria Escritura diz, mas nós não podemos ser levianos ao ponto de não dizer exatamente o que Deus disse. Nós, em nosso papel de líderes, nós devemos dizer exatamente o que Deus diz. E é o que Moisés faz. Olha, vocês vão se prostituir, vocês vão fugir da minha presença, vocês vão seguir outros deuses. Mas, no entanto, ainda assim, que coisa linda. No mesmo cântico, Deus fala, olha, vamos lá. No verso 35 do capítulo 32, Moisés continua dizendo que eles iriam sofrer, né? Mas agora vem Deus dizendo, por meio de Moisés: a mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé. Porque o dia da sua calamidade está próximo, o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, se compadecerá dos seus servos, quando vir que o seu poder se foi e já não há nem escravo nem livre. Então dirá: onde estão os seus deuses e a rocha em quem confiavam? Olha, isso aqui é muito lindo. É muito lindo. Porque o povo, ele era orientado por Moisés como que eles deveriam viver. Deus, conhecendo todas as coisas, sabia que o povo, depois que se juntasse a outros povos, iria se prostituir. Mas ainda assim, na própria profecia, Deus diz: mas vocês não ficarão aí. Eu vou atrás de vocês. Eu vou resgatar vocês. Eu vou cuidar de vocês. Então isso é muito interessante, irmãos. Os líderes não só têm o papel de ensinarem o povo a engrandecer a Deus, ou a viverem a sua palavra, mas também precisa informar o povo da misericórdia de Deus, que eles devem se arrepender e retornar a Deus.
Foi isso que Moisés fez. Num cântico só, Moisés praticamente relata ali a salvação. Relata a história da salvação num único cântico, informando ao povo quem Deus era, o que eles deveriam fazer, expondo o seu pecado, mas também informando a eles que Deus era poderoso e justo para buscarem aqueles que se arrependessem, aqueles que queriam, aqueles que desejavam retornar aos braços do Senhor. E no verso 46 do capítulo 32, Moisés continua dizendo: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não é para vós coisa vã, antes é a vossa vida. Por esta mesma palavra prolongarei os dias na terra, a qual passando o Jordão ides para possuir. Esse versículo 47 do capítulo 32 praticamente resume o livro de Deuteronômio. Porque essa palavra, aqui leia-se a lei que foi estabelecida, não é para vós outros coisa vã. Ou seja, isso tudo que está sendo dito não são palavras ao vento. Na verdade, é a vossa vida. É a vossa vida, é o alimento, é aquilo que vocês necessitam. E por essa mesma palavra é que vocês irão prolongar os dias na terra a qual eu estou dando para vocês. E aí, nós, tendo dito tudo isso, sequenciando, né? Moisés ali passa então agora a se direcionar às tribos de Israel. Passa a declarar bênçãos sobre o povo, né? Também é um capítulo muito bonito, onde Moisés, a cada um dos filhos ali, né, de Israel, né, José, Dan, Naftali, para citar alguns, ele vai declarando ali as suas bênçãos a esse povo. Até que, enfim, acontece o registro ali da sua morte, no capítulo 34. E aí, irmãos, como a revista sugere, e nós gostaríamos aqui de enfatizar, os líderes, eles têm inúmeras características, né? Porém, aquelas que nós vamos nos deter nessa manhã, seriam essas: a obediência à palavra de Deus e servir a Deus de maneira humilde. Então aqui nós temos uma citação interessante desse escritor, que chama Xavier Leon Dufour. Deus espera que seu chamado, aqueles que exercem liderança, tenham uma resposta, uma adesão consciente, de fé e de obediência. Às vezes essa adesão é instantânea. A gente lembra lá de Isaías, quando o Senhor diz ali no início do livro, né? A quem eu enviarei, né? Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui, né? Então às vezes é algo instantâneo. A gente lembra de Abraão também, né? Sai da tua casa, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Junta tudo as tralhas e vai. Noé, né? Olha, você precisa construir a arca assim, assim, assim. Às vezes é algo instantâneo, mas às vezes é algo meio Jonas também, né? Meio com muita relutância, né? E às vezes é os dois. Você é alguém pronto para escutar, mas só que você não está com o coração no lugar certo, que nem é o caso de Pedro, né? Senhor, se possível for, eu estou disposto até a morrer pelo Senhor. É mesmo, Pedro? Era instantâneo, né? Mas o coração não sabia exatamente do que estava falando, né? Então, a necessidade, né, daqueles que lideram precisa ser a obediência à palavra de Deus, né? Em uma pronta obediência. Mas muitas vezes, né, o homem é
é presa do medo, né? E tenta se esquivar disso. O autor ali conclui. Números 29 e 40 é uma outra citação, onde Moisés fala aos filhos de Israel tudo aquilo que o Senhor ordenara. Então a ideia aqui não é só falar o que Deus ordena, mas tudo, exatamente aquilo que Deus ordenou. Então, a pronta obediência à palavra de Deus não é só na sua própria vida, mas se você é um arauto, um líder, aquele que expõe a palavra de Deus, você precisa fazer isso prontamente, mas de maneira fiel, total, integral, aquilo que Deus diz. E é isso que o nosso exemplo aqui da lição, Moisés fez. Em Deuteronômio 32, 47, que foi onde que nós enfatizamos agora há pouco, essa palavra não é para vós outros coisa vã, mas é a vida. Vocês dependem dela, para que vocês possam viver bem para onde vocês estão indo, né? No caso ali, a terra prometida. A autoridade do líder, aí nós lembramos ali Tito, né, verso 1, 9, quando Paulo está dando instruções a Tito, que são as chamadas cartas pastorais, né? Nós temos alguns detalhes ali em Timóteo também, onde tem algumas orientações dos líderes, e Tito também é uma outra carta onde Paulo orienta sobre a natureza dos líderes. E aí Paulo vai falar, olha, a autoridade do líder, aqui eu estou parafraseando, não está exatamente assim, mas ela está condicionada ao quê? A submissão fiel à palavra, à escritura, que é isso que nós estamos enfatizando. Nós precisamos, irmãos, estarmos atentos. Agora eu levanto aqui a questão como liderados, porque muitas vezes pessoas se apropriam do nome de Deus para poder dar uma ideia de espiritualidade, elevação ou credibilidade, mas nós precisamos compreender se a vida dessa pessoa resulta daquelas palavras que ela está fazendo uso. Infelizmente, nós tivemos aí na política um período onde o nome de Deus foi tomado muitas vezes para que houvesse credibilidade no discurso. Então é uma crítica que eu faço. A igreja, como em algumas pregações o pastor tem enfatizado, quando ele falou sobre a política, ela precisa ser apartidária, mas não apolítica. No sentido de que nós não devemos nos isentar da vida pública, mas nós devemos influenciá-la. Agora, nós temos que estar atentos, se nós não estamos também usando o nome de Deus para poder validar o discurso de algum partido. Isso é problemático, Então nós temos que estar atento a isso, né? Então a palavra de Deus, ela precisa, a autoridade daqueles, né, que fazem uso da palavra de Deus, ela precisa estar condicionada, né, à submissão fiel, não só no discurso, mas também na prática. E em Deuteronômio 18, 20, nós temos aí uma evidência, é como se fosse um sinal. Se aquilo que aquela pessoa está falando é de fato de origem divina. O profeta que presumir falar de alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Nós temos ali um pouco antes, no verso ali 19 ou 18, se não me falha a memória, onde Deus vai falar que a evidência é que se aquilo acontecer, se aquilo que o profeta está dizendo ocorrer, ok. Se não ocorrer, então não procedeu de mim aquela palavra, né? Então nós precisamos estar atentos, porque muitas lideranças hoje, né, saem dando profetada para tudo quanto é lado. E é claro a gente identificar isso muitas vezes num meio neopentecostal, né? Mas muitas vezes nós não utilizamos jargões neopentecostais, mas utilizamos de algumas palavras quase que profetadas também, né? Na vida das pessoas e tudo mais. Então nós temos que tomar cuidado quando nós fazemos isso. Nós devemos sempre ajudar as pessoas de acordo com a palavra de Deus, né? E sem nenhum tipo de fatalismo ou condenação a essas pessoas, né?
Agora aqui a gente vai para outra perna, né? Para outra perna que nós estamos considerando hoje. O líder ele precisa obedecer a palavra fielmente. Mas como? Como ele deve desenvolver isso? Como Moisés desenvolveu? Como outras pessoas da Bíblia desenvolveram isso? Nós lemos em Números 12:3 uma citação muito interessante. Era o varão Moisés muito manso. Esse manso tem a ver com humildade, com paciência, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. O Senhor falava a Moisés boca a boca, claramente, não por enigmas, pois ele via a forma do Senhor. Mas é interessante aqui, quando nós lemos essa passagem, que o Senhor falava boca a boca com Moisés, porque aqui foi bem na dificuldade que ele teve ali com Moisés e com Arão e Miriam. Então, esses irmãos, eles questionaram ali Moisés no sentido, poxa, será que Deus só fala com Moisés? Ele não fala também com a gente? Então havia uma dorzinha de cotovelo ali em relação à maneira como Moisés e Deus, né, se relacionavam. E aí foi onde a gente encontra isso. Moisés não se enfurece contra seus irmãos, ele não fica bravo, ele não pede a cabeça dos irmãos, né? Mas eu coloquei a ênfase nesse versículo por conta da discrepância, porque Moisés tinha tamanho convívio, tamanho relacionamento com Deus, que ele poderia até, né, se elevar em relação aos seus irmãos, mas ele não faz isso. E aí a citação ali é Deus quem faz. Eu falo com Moisés boca a boca, eu lido com ele, ele está aqui, ele vê a minha forma. Mas o que vocês estão querendo aí, Arão e Miriam? E é até onde Miriam, né, acaba sofrendo ali aquele período de 7 dias, né, com lepra, como consequência aí dessa altivez, né? Oi, claro. Sim. Que veio, sim, vamos lá dar uma olhada lá em Números, capítulo 12, para a gente poder compreender ali o texto melhor. Números 12, a gente pode iniciar ali no versículo 1 mesmo. Olha lá. Falaram Miriam e Arão contra Moisés. Olha qual que foi a origem aí. Por causa da mulher cuxita que tomara. Então ele tinha tomado uma mulher de Cuxi ali, né? Daquela cidade, Cuxi. Eles não gostaram, não sei se era algum ciúme ali. Pô, tava nós 3 aqui, poxa, tava tudo bem e tal. Agora você foi lá, tomou uma mulher, quer dizer, sabe? Igual quando tá fechado 3 amigos lá e vem um, aí fala, nossa, né? Fica meio, né? Aquela coisa. Então rolou um ciúminho aí, né? Então, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Então assim, as coisas se misturaram. Obviamente que a Bíblia não vai explanar tudo o que aconteceu, mas o principal ali foi que houve um ciúminho, uma motivação foi o ciúme ali, né? Por conta talvez quem sabe se essa mulher cuxita já não estava gerando alguma influência, alguma conversa ali com Moisés, alguma parceria com ele, e por isso gerou esse descontentamento. E aí os dois lá, Arão e Miriam, começou a falar, pô, será que Deus só fala com Moisés? Não tem também falado por nós? Aí o Senhor o ouviu. E aí no verso 3 é que nós lemos que Moisés era muito manso.
Era tranquilo, ele nem estava ligando, nem tinha olhos maldosos para essa situação. E aí o Senhor vem, pô, por que vocês estão falando isso contra Moisés? Vocês entendem que eu falo com ele boca a boca? Então a correlação está ali, não tanto com aquele período onde eles cometeram aquela desobediência, mas especificamente sobre, ou pode ter relação com um conjunto de atitudes que eles vinham tomando, né? E isso daqui foi só o estopim, né? Mas o fato é, a ideia da inclusão aqui é que Moisés, ele não se ira, ele não fica bravo com os seus irmãos, mas quem vem em favor de Moisés é o próprio Deus, dizendo: olha, calma aí, Moisés foi escolhido por mim, então, calma aí, o que vocês estão falando? E aí acontecem aquelas consequências que eu já citei, né? Miriam acaba padecendo ali. Então, Moisés não tinha esse comportamento, ele servia a Deus humildemente. Agora, nós vamos nos lembrar que nós estamos num período onde Moisés está fazendo a transição, né? A passagem final ali é o encerramento do ministério de Moisés. E aí o que ele faz? Ao instruir Josué, né, Moisés deixa claro que, aí vem as instruções, a razão de toda coragem, disposição e vitória vem do Senhor. Então ele está falando: não se ensoberbeça não, né? Então nós como líderes devemos ter um comportamento humilde diante de quem nós somos, né? Porque às vezes diante das outras pessoas, nós sabendo que somos filhos de Deus, nós às vezes, né, temos um comportamento altivo. Mas aqui, como Josué, novo ali, né, na liderança, falou: olha, toda a força, toda a coragem e disposição não vem de você não, viu? Então eu estou te ensinando aqui já, que é para você prestar atenção. O nome de quem deve ser engrandecido? De Deus, viu? Lembra que Moisés inicia o cântico dele falando: o nome de Deus deve ser engrandecido. Quem guia o povo? Não é você não, viu, Josué? Não é você. Então, nós como líderes devemos ter isso, devemos ter ciência disso. Quem guia o povo é Deus, quem conduz a história é Deus. E quem o torna grande, né? A questão do o tornar grande aqui não tem a ver com a maneira como as pessoas enxergam o líder, mas esse grande está mais relacionado à execução da palavra de Deus de maneira plena, íntegra. Quem torna essa pessoa grande, quem torna essa pessoa visível, praticando tudo aquilo que eu ordeno, é eu mesmo, sou eu mesmo, o Senhor. E o Senhor é quem executa vingança e justiça aos inimigos do seu povo. Então, muitas vezes, isso daqui, irmãos, isso aqui tem um poder, viu? Isso aqui tem um poder. Se a gente não toma cuidado, isso aqui sobe para a cabeça. E muitas vezes, quantas pessoas... É que eu não estou sem uma caneta aqui, né? É o microfone e a caneta, né? São, assim, instrumentos e a língua, que podem, assim, causar uma destruição terrível. E muitas vezes, por causa do nosso título, nós fazemos o mau uso dele, né? De modo que nós exercemos até tirania em relação às pessoas, por causa de uma sensação de poder que nós venhamos a ter. Isso é um risco muito grande. Então Moisés fala: olha, Josué, a vingança é do Senhor, viu? É Ele quem vai executar. Você pode até ser a espada que Ele vai usar, né? Mas quem vai executar é Ele. Então, não sai cometendo assassinato aí, não sai fazendo coisa que Deus não mandou, não, que você vai ser tido como culpado, né? Então é isso que nós devemos entender. Quando nós estivermos em posições de liderança, que não usemos de nossa influência nem de nosso cargo para poder maltratar pessoas, porque muitas vezes, irmãos, as pessoas nos confrontam e nós estamos errados, viu? E nós precisamos ter muita intimidade com Deus para podermos acatar, ouvir. Você quer ver uma situação interessante com Moisés? Lembra que ele estava passando todo aquele perrengue na administração, aí chega o sogro dele lá e fala: olha, por
Por que você não divide, põe líderes ali, cabeças do povo? Pô, uma ideia tão bacana de administração que aliviou a carga de Moisés. Agora já pensa, quem é você, cara? Você quer o quê? Pô, para de me encher o saco, eu sei o que eu estou fazendo, eu sou escolhido de Deus, poxa. Não foi isso. Ele ouviu, ele fez. E que grande diferença, né? Isso aconteceu. Obviamente que o contrário é verdade também. Haverá muitas vezes uma certa relutância em praticar aquilo que está sendo colocado, e nós precisaremos ser firmes. Isso também é verdade, é importante ser dito, né? Outra coisa, Moisés manifestou o caráter humilde transformado pelo Espírito do Senhor, que apontava para quem? Para o caráter perfeito de Cristo. Então Moisés, sim, ele tem um tipo, faz um tipo, uma simbologia de Cristo. Jesus honrou o Pai em sua humildade. Então aqui, aí já pegando o exemplo, né, o exemplo do nosso exemplo maior, né, que é Jesus, lá no capítulo 53 de Isaías, nós vamos ver. Jesus abriu mão, né, de sua própria glória. Nós vamos ver isso depois também, Paulo falando que Jesus abriu mão de sua própria glória. Em Hebreus nós vamos ler que por conta da alegria que lhe fora proposta, Jesus abriu mão de toda a sua glória para cumprir a vontade do Pai. E nós muitas vezes não descemos do salto, né? Para poder fazer a nossa própria vontade. Então é uma coisa que nós devemos nos atentar. Em toda a Escritura, o verdadeiro líder é aquele que é humilde. De novo, verdadeiro líder. Líder não é posição. Aliás, o líder segundo Cristo é uma posição. Mas tem muito mais a ver com vocação, com você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, do que simplesmente alguém te dar um cargo e você, por conta do cargo, achar que é líder. Líder tem mais a ver com caráter, nem tanto com posição, com influência, como nós vimos um pouco atrás, né? E se uma pessoa é humilde, ela tem grandes chances de ser utilizada pelo Senhor. E também é verdade que se ela não for humilde de forma nenhuma, Deus a tornará humilde de alguma forma. O rebanho de Deus, ele não deve ser pastoreado. Aqui nós vamos agora correr um pouco na Bíblia para poder compreender exatamente o que é servir a Deus humildemente. Pedro instruindo o povo, os judeus dispersos, né, da diáspora, ele vai falar, o rebanho de Deus ele não deve ser pastoreado com constrangimento, ou por sorte da ganância, mas voluntariamente de boa vontade. Jesus nos ensina que os humildes herdarão a terra, né? Nós vemos isso no Sermão do Monte. Não devemos fazer nada por egoísmo ou vaidade, mas com humildade, Paulo vai falar para os filipenses. E para os efésios ele diz, devemos ser humildes, dóceis, pacientes e amorosos. Paulo ainda em Romanos, e também Pedro, na sua primeira carta, vão aí enfatizar que nós necessitamos sermos humildes, sob a poderosa mão do Senhor, e não sábios aos nossos próprios olhos. Isso é um outro risco que nós corremos. Às vezes isso sabe assim a teia de aranha? A teia de aranha, assim, ela promove uma divisão, mas é uma divisão tão, se você fizer assim, né, já era, acabou. Então às vezes é uma linha muito fina entre a consciência de estar fazendo a vontade de Deus e na verdade eu estar fazendo a minha própria vontade. Então nós não podemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Nós precisamos ser, né, utilizando a carta de Tiago, tardios para falar e prontos para ouvir, né? E tardio mais ainda para ficar irritado. Então, aqui nós temos aí a lição em uma frase, né, para podermos aí caminhando para a nossa conclusão. Moisés, ele foi um servo obediente
submisso e fiel. Obediente como? De vez em quando? Em todo tempo. Mas falhou? Falhou. É tão bom quando tem falha, né, na Bíblia. É tão bom, né? É claro que isso é só uma constatação, né? Não é uma vontade, mas não é vontade que houvesse só falhas, mas é uma evidência que nós não conseguimos mesmo. Mas nós temos um advogado no céu, Jesus o justo, ele intercede por nós, né? Junto ao Pai. Não é isso que nós lemos lá na primeira carta de João? Então nós precisamos, irmãos, sermos obedientes ao Senhor em todo o tempo. Submissos, nós precisamos ser submissos, assim como Moisés foi. E fiel, sermos fiéis, fiéis. Aqui nós lembramos sempre do casamento, né? Nós precisamos ser fiéis. Que exerceu com humildade as funções que lhe foram atribuídas. Às vezes nós somos levados a uma posição de liderança, só que a gente fica tão cheio de si mesmo que a gente quer meter o bedelho em coisas que nós não fomos chamados para fazer. Não é verdade? Então, a ênfase aqui, exerceu com humildade as funções que lhe foram atribuídas. Nem mais e nem menos. Em Moisés, nós temos um exemplo do que Deus requer daqueles que são investidos de liderança e do que Ele realiza pela instrumentalidade dessas pessoas. Ou seja, nós devemos sempre ter em mente que as pessoas são levantadas por Deus, quer seja para a bênção do povo, quer seja para a punição do povo, e que Deus irá fazer a vontade dEle, mas no final das contas, o plano de Deus vai ser concretizado. Nós devemos ter isso em mente, porque às vezes, principalmente quando lideranças são trocadas, nós temos uma visão fatalista das coisas, né? Mas a gente não percebe que na verdade é a nossa vontade, a nossa visão que está operando, e não a vontade de Deus. Ai meu Deus, agora acabou tudo, agora nós iremos pagar e aquela coisa toda. Mas não é verdade, Deus está no controle de todas as coisas. Então nós devemos ter isso em mente. Então, irmãos, eu espero que do fundo do meu coração, nós possamos hoje ter olhos e ouvidos para identificar nas nossas lideranças aquilo que elas estão fazendo de correto, mas também confrontá-las em Cristo Jesus, para poder ajudá-las a conduzir melhor, seja a casa, seja a cidade, o estado, o país, a igreja. Nós não precisamos apenas de pessoas que digam amém para tudo, mas nós precisamos de pessoas envolvidas no auxílio às nossas lideranças, certo? E que nós, naquilo que compete a nós precisamos ter esse comportamento, sermos obedientes à palavra e exercer isso com humildade, sabendo que a justiça é realizada por Deus, e sabendo também que não há poder algum em nós, mas tudo aquilo que nós fazemos ou temos como obrigação é, primeiro, obrigação dada por Deus, qualificações dadas por Deus e resultados que vierem a partir disso também serão obtidos por Deus. Porque se eu e você falharmos, o plano de Deus não falha. Amém? Nós estamos chegando aí já ao fim, da nossa aula. Se os irmãos tiverem alguma dúvida ou algum comentário a fazer, fiquem à vontade. Tem uns 5 minutos.